Figueiredo, Benja, não é achismo. O Memphis vai acertar com o Flamengo ano que vem. No Parque São Jorge já se dá como certa a saída do Depay. Acho que não fará falta. Olha, eu não tenho essa informação que ele vá para o Flamengo. Agora, se ele não ficar no Corinthians, honestamente, o Kleber, honestamente, eu não acho que fará muita falta. Memphis Depay no Flamengo, será, pessoal? Pois é, né? O programa do Beijo aí gerou-se essa discussão, né? Tem corintiano que acha que tem que liberar porque o gasto é grande, tem torcedor corintiano que acha que não tem que liberar porque é quem salva o Corinthians. E aí, o que é que você acha? Será que Memphis Depay caberia nesse time do Flamengo? É uma discussão que fica em aberto, né? Eu sei que a situação financeira do Corinthians é bastante preocupante, né? Uma situação financeira onde se fala ali em custo médio 6 milhões por mês, né? Para Memphis Depay. São valores absurdos, né? Eu acho que o Flamengo não vai fazer essa loucura, pessoal. O Flamengo não vai trazer Memphis Depay para trás um custo médio aí de 6 milhões para um jogador desse aí, né? Inclusive, mano, aí faz sugere, né, que quem sabe Gabigol, né? Será que Gabigol sairia do Cruzeiro e vinha para o Corinthians? Gabigol hoje, mais ou menos, né, tem um custo médio ali de 2 milhões, né? Mas é isso, né? Começa, terminando a temporada aí, já começar as especulações. Já estou colocando Memphis Depay aí no Flamengo. Para mim, não tem vaga no Flamengo. É um jogador mascarado, é um jogador que quer ser ele a última bolacha do pacote no Flamengo. Eu acho que hoje não cabe mais isso, né, pessoal? Hoje o Flamengo não pode aceitar mais isso, sem contar que o custo, né? 6 milhões de reais por mês, pessoal, não existe, né? Mas só o Corinthians tem condição de pagar esses valores. O Flamengo não tem, né? Vamos acompanhar a discussão aí. Créditos do vídeo é o canal do Beija, link na descrição. Vamos acompanhar. Figueiredo, Benja, não é achismo. O Memphis vai acertar com o Flamengo ano que vem. No Parque São Jorge já se dá como certa a saída do Depay. Acho que não fará falta. Olha, eu não tenho essa informação que ele vá para o Flamengo. Agora, se ele não ficar no Corinthians, honestamente, o Kleber, honestamente, eu não acho que fará muita falta. Não vejo o Depay no Corinthians. Oh, uau, caramba. É cabeça de bagre? Óbvio que não. É craque? Não acho. É um bom jogador. Mas no Corinthians não é um bom jogador que decide e tal. Apesar que ontem fizeram uma pergunta pro cara também, ele falou, pô, o cara falou, caralho, né? Os caras queriam comparar o Corinthians com a seleção da Holanda, como ele joga. Não dá. Agora, se ele vai pro Flamengo, eu não sei, mas fará falta, mano, caso o Depay vá pro Corinthians. Você ouviu que ele pode ir pro Flamengo? Flamengo, Benja, foi sempre um boato que existiu aí, mas eu acho que é pra ganhar hype, velho. O Flamengo não ia tirar 6 conto do bolso pra pagar um Depay que não tem entregado nada. Não sentiria falta, não. Pra mim, Benja, o Corinthians, se ele conseguisse se livrar do transfer ban, ganhando uma Copa do Brasil, pegando esse dinheiro da televisão no final do ano, eu acho que ele deveria ir pra cima do Gabigol no Cruzeiro, que é um cara que tá custando muito e não tem jogado praticamente, apesar de ter jogado no final de semana, acertou até uma bola na trave no segundo tempo. Mas na boa, cara, porra, se o Corinthians chegar lá, ainda mais o Cruzeiro querendo ficar com o Fagner não querendo voltar pro Corinthians, vai atrás do Gabigol, irmão. Monta lá um ataque lá com Gabigol e Yuri Alberto, Gabigol e Guinegão, enfim. Eu acho que é muito mais produtivo, mano. Vai gastar 1/3 do que gasta hoje com o Depay. E eu acho que o Gabigol é muito mais bola do que ele hoje no Brasil. Não vou jogar a seleção da Holanda, porque, porra, a seleção da Holanda é um cara que tem números interessantes, porra, é o maior artilheiro, o maior líder em assistências, enfim. Ele construiu a história dele lá. Mas pra mim, no custo-benefício, não tá valendo a pena não, Benja. Ô, Kleber, o Depay fará falta se for embora do Corinthians? E tem lugar pro Depay no Flamengo hoje? Nenhuma, não vai fazer falta nenhuma pro Corinthians, bicho. Nenhuma. Muito pelo contrário, vai ajudar muito o Corinthians indo embora. Eu acho, até porque o Corinthians vai ter uma economia
muito grande aí na questão financeira, e o Corinthians pode... Eu acho que a prioridade do Corinthians são outras hoje, entendeu? O Corinthians... Eu não acho que o Corinthians pode gastar 3 milhões num jogador por mês. Então, assim, eu acho que o Corinthians, se caso sair economizando um dinheiro desse aí, eu traria outros jogadores. Eu acho que o Corinthians tem que formar primeiro uma base, ter uma base sólida, em vez de, por exemplo, também igual o Mano falou, pô, traz o Gabigol. O Gabigol nesse time do Corinthians também não vai arrumar nada. Eu não queria o Gabigol hoje nem de graça no Corinthians. Eu também, e eu não sei nem se vai ficar muito tempo no Cruzeiro. Logo, logo os caras dão um jeito de, né, dar linha na pipa dele. Mas eu acho que a prioridade do Corinthians são outras prioridades. O Corinthians tem que ajeitar a casa, arrumar as coisas, se quer um dia brigar e voltar a ser o Corinthians que lá de 2012, né, aquele Corinthians campeão mundial, campeão da Libertadores, porque senão vai continuar sendo esse time aí que, né, ganha uma, ganha outra, chega numa final, ganha um título paulista, né, dívida, transfer ban, e vai indo, e vai empurrando com a barriga. Eu acho que tá na hora dele sair já, inclusive. Não jogou nada esse jogo de novo. Não, eu ia perguntar se você não acha. Pode falar. Fala, Carabina, fala. Não, eu ia perguntar pro Kleber, porque o Gabigol ficando no Cruzeiro pro ano que vem, talvez o Caio Jorge saia, né, pela atuação nesse ano. O Tigrinho do Vitor Roque parece que vai receber uma proposta do Manchester United, saiu hoje a notícia, 50 milhões de euros. Cara, o cara se destaca no Brasileirão, tem tudo pra sair. Então o Gabigol talvez seja titular no ano que vem no Cruzeiro. Mas eu acho que... Eu sinceramente, eu não sei se o Gabigol, ele se encaixaria, ou ele conseguiria jogar um futebol que ele jogou, por exemplo, no Flamengo, no Cruzeiro. O elenco do Cruzeiro, o estilo, é totalmente diferente do Flamengo. Entendeu? O Flamengo tem muito jogador de qualidade, a bola... O Cruzeiro não tem esse... né, tantos jogadores assim. O Gabigol, ele depende muito do time, né? Então, assim, o Caio Jorge já não. O próprio Vitor Roque, para mim, apesar do Palmeiras ter um time muito forte, o Vitor Roque, mesmo se o Palmeiras não tivesse o time que ele tem, pela característica do Vitor Roque, ele conseguiria se destacar, porque ele é muito forte, ele segura a bola na frente, ele sai da área, ele se movimenta. O Caio Jorge é muito parecido com isso, entendeu? Agora, tem jogador que não tem essa característica. E o Gabigol, para mim, não tem essa característica. Não sei se conseguiria. Eu não queria o Gabigol nem de graça hoje no Corinthians. E mais, precisa entrar um presidente no Corinthians que pare com as loucuras. O Corinthians não pode ter jogador hoje. Mas por que você acha que o Gabigol seria uma loucura? Porque o Corinthians não pode ter jogador hoje ganhando 2, 3 milhões. O Corinthians tem que parar. O Corinthians tem que enxugar. Não tem jeito. Mas, Benji, os caras que resolvem isso, velho. Precisa parar de iludir a torcida. Precisa parar. Não dá. Veja, mas pera lá. Quanto você acha que custa o Pedro? Quanto você acha que custa o Bruno Henrique? Quanto você acha que custa hoje o Vitor Roque? Quanto você acha que custa hoje qualquer jogador aí que seja o Caio Jorge? Sim, mas são times. Fazer a diferença. Não, mas são times que estão com dinheiro, são times que têm condição de pagar. O Corinthians hoje não tem, o Corinthians não pode. O Corinthians está na hora de ter um presidente que tenha atitude e postura e pare de enganar a torcida. Não, mas você pode fazer as duas coisas. Não dá para fazer as duas coisas, é impossível. Tá mostrando que não dá, mano. Tá mostrando que não dá. Esse ano foi trazendo jogador caro, caralho, ano passado. Tá aí, já tem 3 transferban. Peraí, tem 3 transferban já. Tem 3 transferban. Ou o Corinthians tem um presidente que fala real, papo reto, que nem o Eduardo Bandeira de Melo, que chegou lá um dia e falou: nação, não dá. Fudeu, ele falou, não dá, não tem dinheiro, estamos na merda. Se não fizer isso, se não der 2 passos para trás para dar 5 passos para frente no futuro, não dá. Coisa não pode ter Depay custando 4, 5 milhões. Coisa não pode trazer Gabigol custando 2,5, 3 milhões. Não dá, mano. Para. Stop. Benji, eu discordo de você. Para mim, jogador caro é você, por exemplo, contratar um Pedro Raul, que tinha menos gol do que o Volpi, que era goleiro no time mexicano, pagando o que o Corinthians pagou, 5 milhões de dólares, mais qualquer salário para ele, 400, 500 mil aqui. É caro, Benji, é o Corinthians contratar um monte de jogador jagunço que não joga bosta nenhuma, pagando qualquer valor.
Quando o Corinthians contratou o tal do Jonathan Cafu. Enfim, isso é caro, Beija. Isso é caro. Agora, também pagar, mano. Por exemplo, no cara, também é. Ô, Clebão, quando você paga um cara que vem e te entrega, esse cara ele vale o custo-benefício. O que é caro, Kleber, é você pagar qualquer valor para um atleta que não vai te entregar. O Corinthians hoje, ele é, se não me engano, a terceira maior folha, ou a quarta maior folha salarial do Brasil, com um elenco que não joga proporcional a isso. Isso é caro. Porque o Corinthians hoje tem uma série de jogadores que não entregam, Clebão. Agora, se você montar, por exemplo, um time, você monta um centroavante ali, o Gabigol, por exemplo, 2 milhões é muito caro. É um valor muito caro hoje para o futebol brasileiro, claro que é. Mas é aquele negócio, é oferta e procura. O mesmo guarda-chuva, Clebão, que hoje está custando R$15 na porta do metrô, se começar a chover vai custar 50 e vão pagar. O torcedor tem que botar uma coisa na cabeça, velho. Se você não resolver os problemas extracampo do Corinthians, não vai ter time competitivo. Pode ganhar um título aqui, daqui a pouco vai ganhar umzinho ali, mas não vai sair disso. Não dá para você gastar 600 milhões de ano com juros e folha salarial. Não dá para você trazer um jogador e pagar 700 mil reais por mês para um cara morar. Mas, ô Benja, para começar esse projeto que você está pedindo aí, não é tudo isso. Pessoal, isso aí eu concordo com o Beija, né? Não existe jogador custar 6 milhões por mês. Não existe. E outra coisa, o clube está endividado, né? Temos que ser realistas, né? Beija tá nessa parte e tem razão. O clube está endividado, o clube está falido, o clube, todas as situações que você possa definir a situação do Corinthians, hoje o Corinthians se conta. Mas o Corinthians paga 6 milhões de custo para um jogador. Isso aí, Beija tá 100% certo, pessoal. 100%. Certo? Se você for pensar em trazer grandes jogadores, dificilmente você vai pagar essa dívida. Quer dizer, eu já não vejo o Corinthians mais pagando essa dívida. Tudo isso aí já está assinado, mas peraí, tudo isso aí já está assinado. A gente precisa discutir o presente e futuro. Porque o passado, já que foi assinado, tem que ser cumprido. Está estipulado lá no Gabigol, Porém, vamos lá. É por isso que eu estou falando, estou discutindo o futuro. Se você contratou o Gabigol, você já tem pelo menos aí 4 milhões não vou dizer lucro porque não é lucro, mas você já deixa de pagar 4 milhões para o jogador. O Memphis hoje ganha 6, Benja. O Gabigol viria por 2, ou até menos. Mas enfim. É muito, pelo que ele faz. É muito. Eu discordo. Eu acho que o Gabigol hoje é um bom jogador que vale isso. Mas o negócio é o seguinte. Mas é banco do Cruzeiro? É banco do Cruzeiro porque o titular dele é o Caio Jorge. Então, se ele fosse tão bom... Mas caralho, Benjamin, até outro dia... Por exemplo, o Pedro, até outro dia aí, era banco do Flamengo. O Pedro é uma merda pra você? Mano. Ué, você tá... É banco. Sem nexo uma porra. Sem nexo uma porra. Até outro dia o Gabigol, o auge do Gabigol foi no Flamengo, pô. Acabou. O Gabigol jogou muito nos campos. Não, mas, mano, eu discordo porque é o seguinte, o Pedro foi banco do Flamengo por vários motivos. Primeiro, a briguinha dele lá de treinar... não, mas aí é outra história. O Gabigol não é titular porque ele não tá rendendo. O Pedro foi por problemas com o Felipe Luiz, depois teve lesão, né? E é diferente. Clebão, eu não sei, tipo, vocês podem ter a predileção pelo Gabigol. Não tô discutindo nem a personalidade dele, porque eu acho que o Gabigol aí deixa muito a desejar nessa questão também. Mas você não pode falar, por exemplo, que um cara que hoje, se você perguntar pra qualquer flamenguista, seria o centroavante do Flamengo de todos os tempos, que esse cara é cabeçudo. Desculpa. Eu acho que vale a pena, assim, a aposta. Eu acho que o Gabigol não é um cara morto no mercado. Eu acho que o Gabigol ainda é um atleta jovem que tem muita lenha pra queimar na carreira dele. Só que no Cruzeiro não deu certo. Quantos jogadores a gente já viu de qualidade passarem por clubes e os caras não conseguirem jogar? Então, eu acho que vale a pena a aposta. Agora o Benjamin falou a respeito do futuro do Corinthians. O futuro do Corinthians, Benja, hoje, a ideia concreta que existe é a Safiel. Tem que haver, sim, uma pressão por parte da torcida, tem que haver uma pressão por parte da mídia também, inclusive dos corintianos que fazem parte da mídia, para que esse projeto saia realmente do papel e se torne uma realidade. Pressionar esse conselho omisso do cacete para que eles mudem realmente o estatuto do clube. E aí o associado tem o direito a voto, de forma democrática, para falar se eles querem ou não esse projeto. Eu discordo totalmente. Em relação à mudança de estatuto, tem que ter. Em relação a ter que ter mudança no Corinthians, tem que ter. Mas eu não concordo. Eu não sou um adepto da Safiel, não. Acho ela Mas você pode votar contra. Você pode votar contra como associado. Tem muitos pontos. Eu não acho que o associado tem que votar na Safiel. Porque, infelizmente, tem que mudar o estatuto. E se botar a Safiel para o associado, não vai passar. Porque o associado...
O associado, ele quer o clube. Você, antes de fazer qualquer tipo de votação, você tem que mudar o estatuto. Sim, e você tem que desmembrar. Não, você quer que vote antes para depois mudar o estatuto. Nossa, meu Deus. Qual parte você não ouviu que eu falei que tem que pressionar o conselho para mudar o estatuto, para colocar a votação em pauta e de forma democrática os caras decidirem se querem ou não querem? A primeira tá parecendo velho, esses caras quem? Você quer que vote? Quem é esses caras? O conselho. Quem pode votar primeiro com relação à mudança do estatuto é o conselheiro. Porém, tem que haver uma pressão do associado para que mude Não. Você está errado. Você está errado. Quem tem que votar pela mudança do estatuto é o associado. Porque quando teve da outra vez que eu fui votar, você precisa se aprofundar um pouco mais. Você está parecendo um velho agora. Então vamos lá, vou te rebater. Tem um negócio chamado plebiscito. Na última mudança do estatuto, quem votou, e eu fui ao Parque São Jorge votar, quem votou pela mudança é o associado. Então vamos lá. O associado vou te trazer um fato. O associado vota pela mudança do estatuto. Então o associado, o associado tem que votar pela mudança do estatuto. Ponto. Segundo ponto, precisa desmembrar. Pessoal, a mídia corintiana discutindo aí, né, a possível saída de Memphis Depay para o Flamengo. Será, pessoal? Eu não acredito nisso, né? Porque o Flamengo, quando se fala em relação a negociar jogador, o Flamengo tem juízo, né? O Flamengo nunca que vai pagar 6 milhões por vez um jogador como Memphis Depay. O Flamengo não vai fazer isso, eu não tenho nenhuma sombra de dúvida, né? Claro que o torcedor discute, o torcedor sempre vai colocar em pauta, mas eu não tenho nem medo. O Flamengo não vai fazer essa loucura aí que os corintianos fazem. Só quem tem condições de pagar 6 milhões é um jogador. Hoje, no futebol brasileiro, é o Corinthians. Sei que muitos estão dizendo, esse cara tá louco. Pois é, mas é ironia, pessoal. É porque é um clube da situação que tá. Um clube falido, né? A gente tem que ser realista. Hoje o Corinthians é falido, né? Transferban, devendo a todo mundo, podendo aí até chegar a perder pontos, né? E você vai lá e contrata jogador pagando 6 milhões. 6 milhões de custo, né, para esse jogador. Sem sombra de dúvida, é preocupante. É preocupante, né? E os jogadores aí falando, né? Se vai... Jogadores não, a mídia falando se o Corinthians vai pagar a Memphis Depay, se era bom trazer Gabigol, né? Eu sou sinceramente, né? Pelo custo de Gabigol e pelo custo de Memphis Depay, eu era 10 mil vezes melhor do que Depay e Gabigol, pessoal. Então, o Flamengo já dispensou o Gabigol porque não queria. E o corintiano não fica nem preocupado, porque o Flamengo não vai querer Depay, pessoal. Isso aí não existe. O Flamengo não quer Depay. Não tem de característica, né? Primeiro que o salário dele o Flamengo não vai pagar, porque o Flamengo não é doido. O Flamengo não vai pagar 6 milhões de custo para um jogador, sabendo que esse jogador aí não corresponde. Então, esqueça isso. O Flamengo nunca que vai pagar 6 milhões a um jogador. Outra coisa, sei que muitos vão dizer, não, mas o Flamengo vai começar a negociar jogadores e precisa de um atacante. Ok, talvez o Flamengo realmente, eu concordo, precise de um atacante, né? Mas 6 milhões, pessoal, não existe. Não existe isso. O Flamengo não é que o Flamengo não tenha condições. O Flamengo tem condições para isso. O Flamengo tem dinheiro para isso. Mas o Flamengo não vai fazer isso. O Flamengo não vai pegar esse valor e investir só em um jogador. Nunca que o Flamengo vai fazer isso, pessoal. Tá entendendo? Então, sem sombra de dúvida, eu sei que tem muitos que vão dizer não, que o Flamengo precisa de um atacante. Precisar é uma coisa. Agora, você investir 6 milhões no jogador, nunca que o Flamengo vai fazer isso, né? O Flamengo, a gente sabe que, queira ou não queira, vai precisar aí de um atacante, o número 9 ali, por substituto para Pedro, né? Até porque Juninho chegou com esse objetivo. E hoje, o cara sequer entra em campo, o Flamengo sempre entrando improvisado. Sempre o Flamengo improvisando. Então, sem sombra de dúvida, o Flamengo vai tentar procurar.
é um atacante, né? Um número 9 ali pra na hora que precisar, esse cara entrar no lugar de Pedro, né? A verdade é essa, né? Mas um jogador que, vamos ser bem realistas, pessoal, não que seja 6 milhões de reais por mês, né? Um jogador com 6 milhões de reais por mês, pessoal, acho que dá para pagar 3, dependendo do jogador, até mais, né? Para esse jogador, né? Aí eu pergunto, será que esse jogador tá correspondendo? Para mim não, né? Mas para os corintianos talvez esteja, né? Ganhou um paulista. Para o Flamengo ganhar só um carioca não basta, né? O cara tem que corresponder, né? Para Memphis Depay tá bom demais, né? Nenhum clube do futebol mundial fez proposta para ele. O Corinthians faz uma proposta aí de 6 milhões, né? Para o Flamengo isso aí não dá, né? O Flamengo vai se preparar aí agora para esse jogo aí contra Flamengo e São Paulo. Jogo decisivo. É um jogo que o Flamengo não pode pensar em perder, né? Até porque o Palmeiras joga contra o Santos. E vamos ser bem realistas, pessoal. O Santos tá uma rede de arrasto, né? Como a gente diz aqui no Nordeste, né? Perdendo para todo mundo. Possivelmente vai perder os 2 jogos para o Palmeiras. Então o Flamengo não pode sequer pensar em empatar com o São Paulo, né? Será que o São Paulo vai fazer jogo duro, né? Sabendo que se ganhar do Flamengo vai favorecer o seu arquirrival Palmeiras? Fica essa pergunta, né? Mas eu acho que o Flamengo aí com vários desfalques, né? Mesmo com vários desfalques, acho que o Flamengo tem condições de fazer uma grande partida e sair com a vitória em cima do São Paulo, né? Como eu sempre digo, o Flamengo tem que manter o foco para até ali naquela brecha ali, até o dia 29, o Flamengo tá ou na frente do Palmeiras ou com 1 ou 2 pontos de diferença, né? Não pode deixar, até porque depois da final, pessoal, o Palmeiras pega um Ceará. Aí já era, né? Dificilmente o Palmeiras vai perder ponto para um Ceará, né? Mas é isso. O corintiano não se preocupa, o Flamengo não quer Memphis Depay, pode ficar com ele por aí, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva no canal Fla News e até a próxima, pessoal.